Olá, bora trabalhar? Essa é a nossa 18ª aula, aula 18 do módulo 3. E nessa aula eu quero mostrar um exemplo, uma aula rapidinha, mas um exemplo prático de mudança de contexto, tá? Uma coisa pela qual todos nós passamos. Então, o que foi isso? Vamos entender melhor. Então, mudança de contexto, um caso real, tá? Bem, nós sabemos aí que há uns anos atrás nós tivemos um evento, né? Que ficou conhecido como pandemia, e esse evento acabou em diferentes países, né, acontecendo ao redor do mundo, mas em diferentes países teve formatos diferentes, né? Então aqui nós sabemos que conforme a cidade, houve um período que certos estabelecimentos foram fechados, né? O acesso a supermercados, etc. Às vezes as pessoas não queriam ir ao mercado, enfim, houve toda uma mudança em função desse evento, que foi uma coisa que surpreendeu muito. E aí, isso teve, obviamente, consequências nos hábitos alimentares, nos hábitos de exercícios. Né? E como nós, na universidade, trabalhamos com atletas, nós, depois de um certo tempo, né, decidimos investigar como que esse evento, que foi a pandemia, afetou a alimentação. E dessa investigação surgiu esse trabalho aí, hábitos alimentares, né, de atletas brasileiros durante a pandemia do coronavírus. Fui um dos autores desse trabalho. Então essa saiu na revista da Fiocruz, que é essa revista Mundo da Saúde. Então, só para a gente ver aqui, olha que interessante, como é que foi esse trabalho. Então aqui, ó, para você ver, tinha aqui, ó, frequência do consumo semanal antes do evento, frequência do consumo semanal depois do evento. E aqui algumas coisas só que eu vou destacar. Isso aqui é o que a gente chama de um questionário de frequência. Então, por exemplo, quantas vezes consome determinado alimento um dia da semana ou menos, 2 a 4 dias da semana, 5 dias da semana ou mais, tá bom? Então, olha aqui, ó, que interessante. Vamos avaliar aqui, ó, esse aqui, o arroz, ó, consumo de arroz. Antes do evento, antes da pandemia, 79% dos atletas consumiam arroz pelo menos 5 dias da semana. Tá? Olha o que aconteceu depois da pandemia. Isso diminuiu para 63%. Então, um tipo de alimento que eles consumiam, em função da pandemia, diminuiu. Mesma coisa que para o feijão. Olha aqui o feijão. Pelo menos 63, 64, vamos arredondar, tá? 64% dos atletas entrevistados, que eram atletas de diferentes modalidades, e olha que interessante, todos atletas de alto nível e atletas da seleção brasileira, tá? Pelo menos já tinham competido, já tinham sido convocados pela seleção brasileira das suas respectivas modalidades. Olha o feijão aqui, ó. 64% consumiam mais de 5 vezes por semana, tá? Depois aqui do evento, ó, isso caiu para 51. Então você vê que já está. O que está para mostrar aqui é que na aula anterior nós mostramos que o contexto, que o ambiente, né, as características dele influenciam diretamente o ambiente. E lá nós tínhamos dito o seguinte: olha, se você quer criar hábitos que emagreçam, você tem que mudar o seu ambiente, no sentido que esse ambiente provavelmente está favorecendo o seu não emagrecimento e você precisa organizar o ambiente de forma que ele passe a favorecer, por exemplo, o comportamento de ser fisicamente ativo, o comportamento de se alimentar de forma saudável. E aqui eu quis dar, justamente como falei, um exemplo de algo que não foi planejado, algo que veio. E todo mundo teve que se adequar, que foi a questão dos lockdown, das alterações na forma de fornecimento de comida e tudo mais, tá? E olha aqui mais aqui, ó. O que aconteceu aqui? Vamos pensar nesses alimentos saudáveis aqui, ó. Fruta, claro, arroz e feijão, né? Saudável. Verduras, legumes crus ou cozidos. Olha aqui, ó. Antes do evento, 55% dos atletas consumiam esses alimentos, verduras, legumes crus e tal. Depois da pandemia, olha isso aí, caiu para 45%. Olha como está alterando a alimentação. Olha aqui, ó, frutas. 60% dos atletas consumiam pelo menos 5 vezes ou mais por semana. Olha aqui depois da pandemia, 52%. Então o que a gente está vendo aqui, ó, é uma troca de cereais, né, legumes, frutas. E o que aumentou? Será que alguma coisa aumentou? Olha que interessante aqui, ó. Frituras, né, como batata frita, salgado, frito, pastel. Ó, antes, aqui, ó, 3 vezes por semana, ó, 15% consumia isso. 3 vezes por semana, 2 a 4 dias por semana antes, né, da pandemia, 15% consumiam esses alimentos. Depois da pandemia, isso passou para 23%. Olha aqui, ó, pizzas, lanches, sanduíches.
Antes da pandemia, esses alimentos eram consumidos pelos atletas 2 a 4 dias por semana. Olha aqui depois, 31%. Tá? E aí também tem outras tabelas que mostram, por exemplo, que eles passaram a comer mais alimentos comprados, né, tipo iFood. Então, isso é só para mostrar para nós como que um ambiente influencia. É que eu digo, né? A intenção aqui não é discutir se foi que não foi planejado ou não, mas é só para mostrar para vocês como que mesmo indivíduos que são atletas, que têm um hábito já incorporado de treinar todos os dias, de ter certa alimentação, o impacto, a força que vem de um ambiente que diz, olha, agora você tem que fazer isso. E olha como isso alterou a alimentação deles. Então, na prática, o que a gente viu é que, mesmo em atletas de alto nível de seleção brasileira, houve uma diminuição no consumo de verduras e legumes, de frutas, e aumento de consumo de frituras, de pizza e lanche, ou seja, uma piora. Houve uma piora no perfil alimentar desses atletas. Né? Outros trabalhos, não foi o caso do nosso aqui, tá? Mas outros trabalhos do mundo afora, se você for dar uma analisada na internet, em sites de pesquisas científicas, mostram que no mesmo período não só houve uma piora, né, da alimentação de atletas em outros lugares do mundo, aqui a gente viu do Brasil, tá? Em outros lugares isso também aconteceu e também houve uma diminuição da prática da atividade física. Os indivíduos passaram, né? A gente não avaliou isso, mas outros trabalhos que a gente leu, que a gente viu na época, atletas e pessoas, atletas, né? Está falando aqui, passaram a treinar menos, e claro, em função das restrições ambientais. Então, a ideia, de novo, para trazer esse exemplo prático, assim, é só para vocês mostrarem como um ambiente determina padrões de alimentação e exercício. Tá? Aqui, obviamente, uma coisa imposta, uma coisa que veio em função de todo mundo, a gente, né, tentar procurar a melhor solução para o problema. Mas a ideia básica é justamente mostrar a pressão, que, né, a força que tem o ambiente e como isso prejudica a interpretação. E aí a gente pode pensar outras coisas, né? Passada a pandemia, retirada aquelas restrições, etc, etc. Será que a gente pode dizer, a gente não tem esses dados, tá? Mas será que a gente pode dizer que todos os atletas voltaram a se alimentar como antes? Talvez não, porque eles ficaram aí um ano, dois, tendo esse perfil alimentar no mesmo ambiente. Isso provavelmente se tornou hábitos. Aí, no caso, comparado à alimentação que eles tinham previamente, se tornou um hábito ruim. Né? E aí, com certeza, quando acabou esse evento, que foi a pandemia, o ambiente mudou, mas eles vão ter que fazer um esforço para voltar aos hábitos antigos, que são aqueles hábitos de alimentação saudável que são mais condizentes com a prática de treinamento e desempenho esportivo deles. Tá? E aí também, diminuição da preparação das próprias restrições, aí ele não tinha na tabela, mas eu também peguei aqui esse trabalho, olha que interessante, ó. Houve uma diminuição na preparação das próprias refeições, quer dizer, né, quando você monta a sua refeição, você tem todo o controle sobre a preparação, uma coisa mais saudável, você controla os ingredientes, você sabe a procedência. Lembra que quando a gente falou na aula 16, se não me engano, sobre a alimentação adequada? A gente falou, olha, alimentos de procedência conhecida. Então, quando você prepara a refeição, você sabe de onde veio aquele alimento, você comprou, foi você que preparou. E aí, como eu já tinha dito ali, eles começaram a comprar comida pronta. Tá? Ó, outra coisa, diminuição no número de refeições diárias. Também na nossa aula sobre o que é uma alimentação saudável, a gente discutiu que é interessante ter pelo menos 3 refeições principais com lanches. E aí eu comentei algumas coisas para vocês. Eu falei, olha, não é interessante ter poucas refeições ou refeições muito esparçadas. Ah, então vou pular o almoço. Por quê? Porque a chance de eu pular o almoço, eu ficar faminto, né, ficar com uma fome acima da média, na hora que eu for jantar ou na hora que eu for fazer a próxima refeição, que pode ser um lanche, eu vou exagerar. E aí, quando eu mensurar tudo o que eu comi naquele dia, eu acabei comendo mais calorias do que a que eu precisava. Se eu tivesse fracionado as refeições em 6 refeições, né, 3 principais, por exemplo, e 3 lanches, com horários fixos, eu não teria extrapolado. Tá? Então, fica aí, né, essa lição que o nosso ambiente imediato exerce grande poder sobre o nosso comportamento alimentar. E de exercício, tá? De novo, como eu tinha esse trabalho, a situação, eu quis incluir essa aula aqui no nosso curso. É claro que é um exemplo extremo, tá? Um exemplo de uma coisa que não é corriqueira, mas foi para enfatizar bem como algo que tem esse poder de mudar
drasticamente o ambiente, pode mudar drasticamente a alimentação e exercício, né? E aí, aquela pergunta que eu fiz aqui, ó, será que os hábitos que você, no caso, você era o atleta, né? Adotou, eles continuam ou não presentes no seu dia a dia? Então, os atletas têm que pensar isso, tá? Então, o que a gente pode tirar também de lição nisso? Da mesma forma que o ambiente, se ele for manipulado por uma força externa, ele tem impacto, se eu conscientemente manipulo o nosso ambiente, o meu ambiente, como a gente tinha falado aqui nessa aula na outra, eu posso ter os mesmos resultados, né? Aqui, infelizmente, em função dessa mudança não planejada, foi para pior, mas eu posso pensar ao contrário, eu posso organizar o meu ambiente criando atritos, dificuldades para os comportamentos que eu não quero, criando facilidades para os comportamentos que eu quero. Tá ok? Então essa aí foi a nossa aula de número 18, para a gente ver um exemplo prático de como o ambiente pode mudar radicalmente hábitos das pessoas. Tá ok? Então até a próxima aula. Tchau, tchau.